Escuta uma coisa. Às vezes a gente está esperando, ai, Deus faz na minha vida. Deus falou assim, ó, já está tudo pronto. Você só precisa tomar posse. Você só precisa pegar com a sua mão. Quantas coisas você não pega, você não toma. E esse mesmo povo que o Senhor falou assim, olha, já está tudo pronto, é só você pegar com a sua mão. Eles estavam com medo e desanimados. Eles se sentiam pequenos diante daquela... Olha, quando o povo olhou e viu medo e desânimo diante deles mesmos, eu aprendi uma coisa, e eu tenho vivido isso, e procurado. Antes de você tomar posse da terra, antes de você receber uma revelação nova, de um tempo novo, primeiro, vença os inimigos de dentro de você. O povo de Israel, que quando caminhou no deserto, ele ia tomar posse daquela terra prometida, o primeiro inimigo que veio foi o medo e o desânimo. Olha isso, o primeiro inimigo que eles tiveram que vencer é o inimigo de dentro. Os primeiros inimigos que você precisa vencer não são os inimigos de fora, são os inimigos de dentro. E Deus está falando para algumas mulheres aqui que estão sendo açoitadas com medo e desânimo. Mulheres que Deus tem entregado um projeto novo na sua mão. Você não tem coragem de começar. Deus está agora falando especificamente com pessoas aqui. Você está fugindo de Deus. Fugindo porque o medo e o desânimo têm conseguido te travar. Deus está falando assim hoje para você. Vença, essa guerra é sua. O que eu tenho para você já está pronto. Você precisa vencer o medo e o desânimo. Eu estava lendo Deuteronômio. Depois que você lê ali aquela parte, diz que o povo, olha que engraçado, isso acontece muito. O povo era muito corajoso fora das tendas, porque eles caminhavam no deserto, eles não tinham uma construção. Escute isso. Até os territórios que nós caminhamos definem as construções que teremos. Existem momentos da nossa vida que Deus vai falar assim para você: eu não quero que você estabeleça raiz nesse lugar, é uma tenda. Porque você precisa ter agilidade na hora que eu movimentar, você vai atrás de mim. Existem alguns territórios que nós passamos com Deus que são passageiros. Não são lugares para estabelecer raiz e nem alicerce. Só que quando você não entende isso, você começa a estabelecer raiz e alicerce, onde Deus rapidamente vai te movimentar. E você vai perder recurso, você vai perder força, e muitos vão ficar enraizados num lugar que nunca foram chamados para estar. Ficam infrutíferos. Existem lugares em Deus, escute isso, Deus está falando com algumas pessoas aqui, que é passageiro. E você precisa definir o que é passageiro e o que é para firmar raiz. Porque nesse lugar Deus falou assim para eles: eu quero que vocês transitem e andem comigo em tendas. Porque na hora que eu assoprar, na hora que eu falar uma palavra, vocês levantam a tenda rapidamente e vão. Às vezes vocês estão carregando coisas pesadas e cavando lugares, tentando colocar, sabe aquela coisa que não vai? Já aconteceu contigo? Você está tentando, não encaixa. É igual o número de sapato, gente. Ontem eu fui provar um tênis, meu tênis já está ficando feio. Pensei, vou comprar mais um tênis para correr. E aí eu fui provar o tênis e não tinha o meu número, mas tinha um número menor. E geralmente eu fico oscilando entre dois números. Quem é assim também? O meu pé é meio sem identidade. Às vezes ele é um número, às vezes ele é o outro. Eu disse, não, mas pode trazer esse menor, porque, por exemplo, esse que eu estou, ele é menor. Ele não é o meu número, ele é um número menor. E aí era da mesma marca, eu falei, então vai fechar esse número. Quando eu cheguei, ficou meio apertado. Sabe aquele apertado que dá para andar? Mas tu sabe que o meio apertado, depois de 2 horas, ele te acaba. Depois de 2 horas, tu não tem mais dedo. Daí eu falei, não, eu já errei uma vez. Eu não vou cair mais nesse erro. E eu falei para ela, para a vendedora, existem coisas que a gente não pode forçar. A gente tem que entender que não é para nós. Eu, uau. Aí a vendedora falou, uau. Deixa eu anotar essa frase. Realmente
gente tem coisas que nós forçamos. Escute, se precisa forçar, porque não é do teu tamanho, não é para você. Se precisa forçar. E outra coisa, tá doendo, mas é um pouquinho. Sabe aquele relacionamento? Quem é solteira aqui? Levanta a mão aí bem alto. Tem poucas, gente. As mulheres estão casando. Você que é solteira, não force. Entendeu? Se não coube, não fechou, não force. Tem casado aí que está dando com o pé espremido. Misericórdia, Jesus, traz cura, meu Pai. Essa saiu agora, gente. Gente que não tem mais nem pé, não está mais sentindo pé. Porque quando nós forçamos, e não só em relacionamento, escute, às vezes até em relacionamento de amizade, ministério. Quando você força, você passa vergonha, não é para você. Outro dia eu estava falando com uma pessoa forçando, não, mas eu ministro. Eu falei assim, mas tu não ministra. É que Deus não te deu a graça da comunicação. Não, aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, eu acho que vai ter que passar pelo processo da dor. De entender que não dá. A minha avó dizia, pé de pobre não tem tamanho. Você fala também aqui isso? O que vier, o que vier serve. Não é bem assim. Não é bem assim, não serve. Então escute, para algumas pessoas aqui Deus está falando assim para você, para de colocar a raiz aonde eu falei para você passar rápido por aí. Cuidado. Não começa, porque já viu mulher, né? Deus fala assim, você vai caminhar comigo, entenda. Ok, entenda. Já bota um vaso de flor, já carrega um... Não comece a enfeitar. Quando as conferências de lá da Abapai nasceu, mulher gosta de tudo, não é? Ai, gente, não sei vocês, mas decoração de casa não é maravilhoso? Ai, eu gosto. Eu não gostava, mas agora eu gosto muito. E cuida da casa, aquele lençol cheiroso, a gente gosta dessas coisas. Quando a conferência de mulheres nasceu, eu já comecei assim, ai, nós vamos decorar toda a igreja. Deus falou assim, não, tu não vai decorar nada. Eu falei, Deus, mas eu queria decorar a igreja, é mulher, queria dar uma lembrança. Deus falou, não vai dar lembrança, nem decorar, não fazer nada. Aí eu falei, por que, Deus? Porque é tenda, filha, é rápido, esse movimento vai passar rápido, eu quero te levar para uma revelação nova. Não te apega a padrões do passado, padrões que já passaram. Eu quero estabelecer algo novo, eu posso? Eu falei, pode. Então é tenda. Entenda isso, é simples, rápido e fácil de se movimentar. Foi igual quando Deus tirou o meu salto. Eu andava de salto. Essa altura, para quê, né? Mas eu andava assim, de salto. O que acontecia? Quase morria no aeroporto. Ia ministrar. Aí ministrava aqui em pé esse tempão. Eu fiquei o louvor todo em pé. E agora eu estou em pé, você está sentada. Eu ficava a maior parte em pé, de salto. Aí chegava ali para abraçar as pessoas, estar com as pessoas, já, deixa eu sentar, pelo amor de Deus, eu ficava descalço, eu não aguentava mais. Deus falou assim comigo, filha, um dia Ele me deu Jeremias 11, se você se cansa correndo com os homens, como você vai correr com os cavalos? Se você ainda está perdendo naquilo que eu mandei você avançar, como que eu vou te colocar em lugares maiores? Arranca esse salto, bota um tênis e vai para velocidades maiores. Entenda a configuração que eu estou te levando. É aeroporto, é rapidez, é agilidade, é para lá e para cá. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá no Piauí, em Teresina, ministrando. Tenda. Não é para lançar raiz, é tenda. Você precisa definir isso na sua vida. Meu Deus, o trabalho que eu estou é tenda ou raiz? O ministério que eu estou é tenda ou raiz? Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum pastor fez isso e nem vai fazer, morrer numa cruz por você. Você já tem dono, o preço já foi pago. Ninguém é seu dono. Por isso que congregar, nós temos a mesma visão, os pastores dessa casa também. Congregar é propósito. Se um dia você que é filho dessa casa, eu quero congregar lá com a irmã Chiquinha, com o irmão Pedrinho, porque Deus falou comigo, o pastor vai dizer, glória a Deus, pode ir,
Seja abençoado. Você não mudou de igreja, a igreja é uma só. Você só está indo para um outro quartel-general. Então entenda os lugares de transições que Deus está te levando. Para de fazer disso um absurdo, de ferida, de dores. Ai, a igreja tem que amadurecer, gente. Entenda que existem lugares que Deus vai dizer assim para você: filha, aqui é tenda, tá? Vai passar rápido. Mas aqui você vai estabelecer raiz. Aí você pensa assim, Aí você pensa, aqueles lugares que você não gosta, aqui é tenda, né, Deus? Não, aí é raiz, filha. Porque Ele é desses. Aí você diz assim, ai, aqui é raiz, ó. Não, filha, é tenda. Levanta-te e sai desse lugar. Porque não é você que define, entenda isso. É Ele que define todas as coisas. Segundo, escute, o que vai acontecer? A sua alimentação muda. Eu falei isso na conferência. Essa palavra está queimando dentro de mim. Eu estou fazendo um estudo agora sobre alimentação na Bíblia. Todas as vezes que houve mudança de alimentação, você vai ver muito forte isso. Que Esther, por exemplo, quando ela foi buscar estratégias, ela usou uma mesa, um jantar. Quando Daniel foi definir quem ele era, ele recusou uma mesa, um tipo de alimento, comeu outro. Você vai ver isso, quando o Senhor quis mostrar algo novo para Pedro, desce um lençol do céu, cheio de répteis, e Jesus fala assim para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro, meu Deus, eu nunca comi coisa impura. E Jesus fala: filho, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Você precisa olhar com os meus olhos. O que você chama de impuro já está purificado, é meu. Eu estou te mostrando uma alimentação nova, um tempo novo. Você quer viver revelações novas? Olha, comida nova. Pega o guardanapo, bota no... ou aqui. Pega o prato, talher e espera um alimento novo. Talvez, para você comer o novo, você vai rejeitar algumas mesas. A mesa do Netflix. Ai, que série gostosa. Aí você fala assim, pois é, mas quer revelação nova, né? Quer revelação nova lá no Netflix. Ainda vai para o Instagram. Qual a série legal? Já terminei de ver uma. Não, a última fofoca da minha igreja. Eu amo comer a última fofoca da minha igreja, daquela irmã pecadora. Às vezes, para você comer algo novo de Deus e receber revelações novas, você vai precisar entrar num lugar muito gostoso para o cristão, dolorido, mas muito bom, chamado renúncia. Porque a gente vem para Cristo só recebendo aquela música, hoje eu não vou te pedir nada. É uma verdade. O Senhor está dizendo assim, o que você veio me entregar? E talvez hoje você vai ter que dizer assim, nessa mesa que eu não como mais. Para você comer o novo, você vai ter que precisar rejeitar o velho. Lá em Josué 5,12 diz assim, ó: no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Uau! Quando nós caminhamos por tenda, o maná vem. Ele cai fora da tenda, a gente recolhe, come. Mas quando chega o tempo de estabelecer raízes, tempo de estabelecimento, escute isso, tempo de você viver promessas de Deus, o alimento você planta e você vai colher.